Amanda. Oi, Rubio, aqui eu tô de novo. Estamos só tendo um probleminha técnico aqui. Oi, Mike. Tamo aí, pessoal. Daqui a pouco a gente vai começar a live, tá bom? Oi, Diane. Tudo bom com você? Vamos entrando, todo mundo. Olá, pessoal. Vamos entrando aí. Olá, Luiz. Olá, Wagner. Olá, Caína, tudo bom? Maestro, todavía sigue la mensaje. No estoy consiguiendo. Sigue que la mensaje que te mandé para que te pueda conectar conmigo. Vamos entrando, pessoal. A gente vai começar daqui a pouco. Olá, pessoal. Daqui a pouco a gente está entrando aqui com o Dr. Ricardo. Vamos entrar.
Agora sim, eu acho que deu certo, gente. Aí está nosso querido maestro Ricardo. ¿Cómo Hola, estás, hola, doctor? hola, hola, muy bien, ¿tú qué tal? Aquí ya es noche, aquí como 9 de la noche. Muy bien, pues aquí estamos a las 6 de la tarde, puntuales, por ahí estábamos pendientes de la comunicación. Afortunadamente, pues sí, hemos podido vincularnos. Pues, ¿cómo Sí. estamos? Aquí en Brasil la situación está un poco crítica. Ahorita no tenemos cupo en los hospitales. Gente, o professor maestro, o professor Ricardo está perguntando, né, como é que tá a situação aqui no Brasil. Então, estou explicando aqui para ele, né, que está um pouco caótica a situação. Nosotros no tenemos suficientes hospitales en Brasil y por eso todo el país está cerrado. Hay mucha gente muriendo y también hay mucho desespero y las personas se ponen en pánico sin saber qué hacer. Estamos teniendo mucho contagio de jóvenes también. Yo misma esta semana ya atendí 3 jóvenes con COVID. Y en ellos sí es más difícil. Sí, Yo veo que necesito 3 terapias, 4 terapias a veces para componerlos. Enquanto que com el COVID comum, com 2 terapias já estão estáveis. Então, gente, eu falei aqui para o professor como é que está a sí, situação aqui no Brasil, tá? Falei do problema nos hospitais, o problema com os jovens e vamos ver agora o que ele vai dizer, como é que está lá no México. sí, esta situación que comentas de la saturación hospitalaria en Brasil es, pues sí es preocupante. Estaba revisando información precisamente en estos días donde el acceso para la sala de espera o el acceso a las salas de cuidados intensivos en pacientes complicados, pues está siendo por ahí enlentecida y realmente cuando las personas alcanzan un lugar, si es que lo llegan a alcanzar, su situación es crítica. Eh, compartimos ahí elementos en común, tanto Brasil como México, eh, desafortunados, como lo es estar en los primeros lugares tanto de morbilidad, el número de casos activos, como también de mortalidad en aquellos casos que desafortunadamente han perdido la vida. Exatamente. Então, o professor estava explicando aqui que também lá no México tem certos hospitais que estão lotados. E às vezes, assim, quando você entra na sala de espera, são quase 3 horas que tem que ficar ali para poder ser atendido, né? Então, a situação está um pouco parecida com a nossa aqui no país, né? Maestro, la gran mayoría de las personas aquí en Brasil no tiene el hábito de usar la medicina complementaria o la medicina natural para curar determinadas enfermedades, como un problema renal, el propio problema de COVID. ¿Podría nos explicar cómo la medicina complementaria ahorita está siendo importante para la recuperación de las personas? Déjeme traduzi-los. Gente, o professor agora vai explicar para a gente como é que a medicina complementar pode ajudar todos nós nesse momento, já que os hospitais estão lotados, né? Em que sentido a medicina natural pode nos ajudar? Ele vai explicar isso agora. Adelante, maestro. Sí, nos ubicamos en diferentes aspectos. Uno de ellos, la identificación oportuna de casos con cuadros infecciosos respiratorios. Tenemos que tener claro que los cuadros respiratorios pueden obedecer a causas virales, bacterianas, fúngicas, parasitarias, tóxicas. Lo primero que tenemos que identificar es que existen cuadros respiratorios de múltiples causas. Una vez que lo tenemos, poder atenderlo oportunamente, evitando con esto la saturación hospitalaria. Ele acabou de explicar que a coisa mais importante no início é identificar os quadros respiratórios, né? Como é que está acontecendo ali? A pessoa está sufocada, a pessoa está sem ar, está tendo circulação, por que ela não está conseguindo respirar,
né? E assim que identificar o que está acontecendo, se o sufocamento está vindo pela traqueia, ou está vindo pelo sinusite, ou realmente é falta de ar, poder já usar e começar os tratamentos complementares que existem para isso. Maestro, aquí en Brasil las personas están empezando a usar el bicarbonato de sodio para inhalación cuando miran que están se ahogando con los cuadros respiratorios. ¿Qué opina de esto? Ha habido múltiples formas, ya sea tradicionales o empíricas, para mitigar las enfermedades. El bicarbonato es una sustancia que regula el pH, sin embargo es una sustancia alcalina predominantemente. No estaría indicado en todas las personas, sobre todo en aquellas que son grupos de riesgo en este momento, como son las que tienen desajustes en las cifras de glucosa, desajustes a nivel respiratorio, ¿sí?, que serían cuadros de acidosis o alcalosis respiratoria o metabólica, porque esto tendería a exacerbar y posiblemente complicar los cuadros respiratorios con los que estarían. Ele está falando aqui, pessoal, sobre o bicarbonato, entendeu? Tem certos casos que a gente não pode usar o bicarbonato para inalar. Principalmente aqueles casos onde a pessoa já está muito alcalina, onde está tendo muita secreção. Esses casos não é aconselhável usar o bicarbonato. Agora eu vou perguntar para ele o que ele sugere, então, nesses casos que não tiver ventilador, o que pode ser usado. Maestro, entonces, ¿qué sugieres tú que pudiera ser usado en casa? ¿Hay algún té, hay alguna inhalación que se pueda hacer para empezar a ayudar a abrir las vías respiratorias? Ok, lo primerito que se requiere es entender que la acidez y la alcalinidad se requieren en diferentes sitios de nuestro cuerpo en proporciones adecuadas. Llevar con una sustancia a la acidez extrema o a la alcalinidad extrema puede generar desajustes metabólicos. Si nosotros tomamos como referencia que algo tan sencillo como la hidratación adecuada, el agua, es una sustancia predominantemente neutra, los excesos de acidez o de alcalinidad tienden a regularizarse en algunos casos al mejorar u optimizar la hidratación. Ele está falando aqui, gente, que uma das coisas mais importantes quando a pessoa está se sufocando, entendeu? É controlar o nível de água. Às vezes o vapor da água em si vai ajudando, porque você tem que tomar cuidado, porque certas substâncias, ou ela alcaliniza muito, ou ela acidifica muito. Entendeu? Então, se está um quadro muito avançado, muito agudo, tem que tomar cuidado. A água é o mais recomendado nesse momento. Cuando nuestro cuerpo funciona adecuadamente, durante la noche tendemos a acumular algo de secreciones y al despertar, esas secreciones tendemos a expulsarlas, ya sea al defecar, al evacuar, al orinar o al expulsar las primeras flemas de la mañana. Ele explicou, gente, que o período da manhã, quando a gente dorme, é muito comum você acordar com muita secreção. E aí é a hora que você tem que usar água para limpar tudo isso. E às vezes as pessoas se afogam ou se desesperam com aquele tanto de secreção. Um corpo normal, ele produz isso. Ele produz secreção, ele se autorrecicla e se limpa durante a noite. Então, de manhã é o momento em que pode se fazer, se usar da água para ir limpando todas as vías. Entonces, el mejorar la hidratación cobra sentido en el momento en el que las vías naturales de eliminación se optimizan. Si a este recurso, que parece muy sencillo como es la hidratación, nosotros podemos incorporar algún recurso del reino vegetal, llámese fruta, hortaliza, alguna planta para infusión, este valor tiende a optimizarse.
Aí ele falou que, paralelo à água, pode sim se acrescentar algumas ervas e ir observando, entendeu? Como é que está ajudando aquela erva naquilo ali. Muy bien. Si consideramos lo anterior, plantas medicinales o algunos frutos, como puede ser el mango, el hueso de mango, la cáscara de mango, son protectores de nuestro material genético, ¿sí? Se llaman genoprotectores, y a su vez tienen funciones para regular algunos tipos de virus, de bacterias y de parásitos. Ele citou algo muito interessante, gente, a manga. A manga, tanto a polpa, o caroço e a casca, elas têm como propriedades nos proteger contra vírus, bactérias e principalmente proteger as células. Então é muito importante, às vezes, quando a pessoa está num quadro desse, utilizar a fruta. Sí. Otro de los elementos, hablando de las frutas que podemos tener accesos tanto en tu región como de este lado, es la guayaba. La guayaba cumple funciones también de regulador viral. La guayaba cumple funciones para variedades como puede ser herpes, algunos tipos de virus respiratorios, y a su vez regula la función digestiva. En estos cuadros, atribuibles a algunas variedades de coronavirus, hay personas que cursan con cuadros respiratorios y también con cuadros diarreicos. Entonces, la guayaba es un recurso que también es de utilidad. Outra fruta, pessoal, além da manga, a gente tem aqui a goiaba. A goiaba, ela ajuda a controlar toda a diarreia. A goiaba também, ela é antiviral, entendeu? Antiparasitante. Então, é muito importante ir acrescentando essas frutas, caso você se contamine, caso você seja diagnosticado com o Covid, porque tudo isso vai ajudar você a se recuperar mais rápido. Bien, y sobre todo en la parte preventiva nos sería de muchísima utilidad. Es un recurso que tenemos al alcance de nuestras manos, es un recurso que podemos consumir crudo, ya sea en algunas ensaladas, ya sea de forma directa, o incluso preparando alguna infusión o algún, aquí le llamaríamos ponche, a la preparación con el fruto hervido. E essas mesmas frutas, pessoal, vocês podem fazer um ponte e fervê-las, entendeu? E também inalá-las. Elas vão ajudar suas vias respiratórias se vocês fervem essas frutas e inalam. Sí. Entonces, lejos de decir que únicamente estos recursos nos van a proteger del coronavirus, lo que van a ayudar es a regular lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos microorganismos desde que nacemos en diferentes zonas de nuestro cuerpo y estos nos ayudan a defendernos. Ese es nuestro microbioma. Então, essas frutas, olha só, elas ajudam a proteger o nosso microbioma. O que é isso? É esses bichinhos que a gente tem no corpo desde que nasceu. E eles nos ajudam, entendeu? A nos manter saudáveis. Então, isso vai equilibrar isso daí. Essas frutas vão ajudar a equilibrar bastante isso. Otro tipo de recursos, como puede ser de consumo habitual, el ajo, ¿sí? El ajo es un regulador de diferentes tipos de microorganismos, virus, bacterias, hongos, parásitos. Y dentro de sus componentes, el dúo, los dos recursos que presentan aportes terapéuticos significativos es el ajo y la cebolla, Allium sativum y Allium cepa. Ambos, en su conjunto, tienen propiedades antioxidantes, antiagregantes plaquetarios, para cuadros de influenza, para cuadros virales respiratorios, para cuadros diarreicos. Ahí la recomendación preventivamente sería el incorporarlo en los alimentos habituales.
Gente, olha só, o professor aqui está falando, o doutor Ricardo está falando do alho e da cebola. A gente sabe que aqui no Brasil a gente está tendo um problema sério com o alho transgênico, com a cebola transgênica, que a gente está tendo aí muito agrotóxico. Mas se você tem acesso a alho e cebola boa, entendeu? Orgânica, olha só. Ele é anticoagulante, ele é antiviral, ajuda na questão das plaquetas. Então ele é um excelente componente para ajudar a prevenir. Então você pode acrescentar isso na sua dieta, tá? Mas tenha cuidado, porque diferente do México, o nosso alho aqui no Brasil e a nossa cebola tá tendo um problema aí. Então vamos tentar pegar de boa qualidade, né? Tentar de preferência os alhos orgânicos, o alho roxinho, né? A cebola igual. Así es, sobre todo aquellos que tengan cualidades alimenticias predominantemente, serían los principales grupos a consumir. Ahora, estos comentarios que realizo siempre tienen que adecuarse cuando hay personas que tienen algún problema gástrico, algún problema de acidez, por ejemplo, tendrían que reducir el consumo excesivo de este tipo de alimentos. Y tienen un consumo adecuado, diferentes razonamientos, y ese razonamiento va en función de los pacientes atendidos en diferentes etapas. Cuando se habla de pacientes con enfermedades asociadas a coronavirus, cursan con dificultad respiratoria, cursan con diarrea algunos de ellos, y otros progresan hacia la congestión de la sangre. Eso es un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, estos recursos nos ayudan a prevenir que essa sangre se vuelva espessa. Olha, ele falou algo interessante. Esses alimentos que a gente falou aqui vai evitar que um paciente que pegou Covid tenha uma hipercoagulação do sangue, ou seja, ele estanca, ele não movimenta, né? Então, quando você faz o uso desses alimentos, você pega o Covid, o que que acontece? Vai ser mais fácil, não vai atrapalhar a sua saúde, não vai coagular o seu sangue. Então, é muito importante ver o estágio, ver o sintoma predominante, aonde está o perigo maior. Se é na área respiratória, se é na área de coagulação, né? Então, é muito importante levar em conta isso. Ter esses alimentos, tá sempre se alimentando com a goiaba, com a manga, com o alho, com a cebola, para você sempre manter o fluxo bom do seu sangue. Bien. Otro de los elementos a considerar es que llevamos 4 recursos que he procurado que sean sencillos, que he procurado que estén disponibles en ambas zonas, y esto con la finalidad predominantemente preventiva. En los casos leves, en los casos donde no hay dificultad respiratoria, donde solamente se pierde el gusto, el olfato, el paciente se estabiliza y el paciente tiende a mejorar. Cuando la saturación de oxígeno, cuando la oxigenación de un paciente pueda bajar y nos esté indicando descompensación, entonces hay que hacer uso de otro tipo de recursos. Então, ele está falando aqui, quando a gente vê esses pacientes com funções pulmonares comprometidas ou coagulativas comprometidas, entendeu? Esses tratamentos ajudam bastante a nível de prevenção. Então, se o paciente chega com esse quadro, né? Aí talvez, se começa a piorar muito, tem que fazer uso de outros recursos. Mas se ele já vem num sistema preventivo, isso vai facilitar bastante. Então, por prevenção, consumam esses alimentos. Porque se vocês pegam Covid, vocês não vão chegar no estado grave. Porque já está dentro do seu corpo toda essa proteção e toda essa movimentação de oxigênio. Não vai estagnar nada, você não vai se sufocar, não vai ter um quadro tão agravante de Covid. Bien. Hay otro tipo de recursos que también en estas etapas llegamos a utilizar. Por ejemplo, hay técnicas de estimulación o de masaje que nos van a ayudar muchísimo en desbloquear canales, en estimular la función tanto respiratoria como inmunológica, y estos coinciden y siguen siendo efectivos desde la antigüedad. Entender que para las medicinas complementarias
llámese mexicana, llámese tradicional china, y en las diferentes regiones, no necesariamente existe el nombre de la enfermedad, no necesariamente existe el coronavirus. Lo que existe son manifestaciones respiratorias por estancamientos, por bloqueos de una función en particular. Oi, Marina, para você que é massagista e está entrando aí agora, essa dica ele falou especialmente para você. Olha só, gente, ao longo dos anos, das décadas, às vezes não existe o mesmo nome das doenças de hoje, mas existe os quadros, né? Quadro respiratório, quadro hepático, e a massagem, ela é muito boa nesse sentido. A massagem, ela ajuda a liberar as toxinas que esses micro-organismos produzem e ajuda a liberar o fluxo ali, para que a respiração possa melhorar. Então, tem até esse recurso, né, da massagem terapêutica para aliviar um pouco e ajudar esses pacientes. Nós aqui na Biocura estamos usando também as massagens para paciente que chega com muita dor no peito ou muita dor no pulmão, e eles saem daqui bem melhor. Bien, entonces ahí, por ejemplo, el desbloqueo de lo que tiene que ver con todo el canal de intestino grueso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con este canal de intestino grueso, nos va a ayudar en la función digestiva, en la función respiratoria y en la función de defensa. Aquí, por ejemplo, tradicionalmente se le describía como quebrar las anginas, una estimulación que se realiza en todo este trayecto, en todo este canal, ¿sí? Y cuyo principal propósito es movilizar también el sistema linfático y los ganglios linfáticos que producen los linfocitos, que son células de defensa para nosotros. Olha que interessante, pessoal. Vocês aí que fazem massagem, que curte a massagem, bem aqui está o canal do intestino. Começa nesse pontozinho aqui, que todo mundo que vem aqui, eu meto a agulha, leva o maior choque, me xinga, grita, mas olha só o tanto que é importante. Por que eu castigo vocês com isso? Esse ponto aqui, massagear todo esse canal, entendeu? Massagear isso daqui, fazer digitopuntura, para quem não tem acesso ao acupunturista, vai produzir mais células de defesa, vai descongestionar o seu sistema linfático, o seu sistema digestivo, inclusive o respiratório. Então, olha a importância aí de você fazer uma massagenzinha, vai massageando esse ponto, vai massageando todo esse meridiano aqui, para você poder aliviar seu pulmão, seu intestino y todo fluir mejor. Bien. Otra de las zonas de estimulación en la región facial tiene que ver predominantemente con la punta, ¿sí? Del tabique nasal, ¿sí? La porción donde se encuentra el tabique nasal y parte de las glándulas lacrimales, toda esta región, ¿sí? Realizar una estimulación constante. ¿Qué tiene que ver? Hay personas que perdieron el olfato, perdieron el gusto, ¿sí? Y entonces necesitamos volver a estimular las raíces nerviosas para que se descongestione esta zona. Olha aí que interessante. A gente está observando aqui no Brasil que os jovens que estão pegando esse Covid aí agora, o que eu vi nos meus rastreios foi bastante congestionamento nessa área. Inclusive, alguns atacam o ouvido. E ele acabou de explicar, entendeu? Chegou com muita congestão nasal, começar a massagear tudo isso aqui. Se não tem como ir para massagista, ou vir para cá, ou ir para acupunturista, começa a massagear esse ponto, que vai começar a liberar, entendeu? Então, isso é muito bom. Se você não tem como pôr uma agulhinha aqui, começa a massagear por uns 15 minutos, que você vai ver que vai abrir suas vias respiratórias. Bien. Una zona que tiende también a congestionarse es en la nuca, donde nace el cabello, un sitio donde se encuentran los centros que controlan la respiración. Los pacientes con cuadros respiratorios llega un momento en el que estos centros se debilitan, se bloquean, y es cuando comienzan con dificultad respiratoria. El otro proceso se está llevando a cabo en los pulmones, pero es importante esta zona, ¿sí? La zona de la nuca donde nace el cabello,
para realizar una estimulación que tranquilamente podemos emplear cuando nos estamos bañando, por ejemplo. Olha aí, pessoal, que dica interessante, né? Ele diz que essa área aqui, na nuca, é uma área que controla muito essa parte respiratória. Então, quando isso aqui se congestiona por causa do vírus ou por causa de alguma bactéria, o que tem que fazer? Começar a massagear aqui. Se você está vendo que a pessoa está tendo muita dificuldade para respirar, massageia essa área aqui. Entendeu? Pega um óleozinho, massageia bastante, nem que seja um óleo de azeite de coco, e vai massageando isso daí para poder liberar aqui atrás todas as vias respiratórias e a pessoa voltar a respirar. El otro sitio que tenemos que considerar es en la región torácica, ¿sí? En la porción media, la zona del timo. Este sitio se encarga de controlar los músculos de la respiración, se encarga de controlar la función del bombeo del corazón y se encarga también del diafragma. Todos estos músculos participan en la respiración, entonces es importante la estimulación, ¿sí? Para favorecer su funcionamiento. Olha só que interessante, bem aqui no meio, entre o mamilo, está o timo. E ele controla toda essa parte de diafragma aqui. É muito importante massagear, entendeu? Massagear bastante essa área aqui e também o diafragma para liberar, entendeu? E aí a pessoa pode ter mais facilidade para respirar. É entre os mamilos ali, você encontra o timo. Se o peito tá caído, faz de conta, tenta lembrar onde era a posição correta. E ali tá o timo, é bem aqui no meio. Então, começa a massagear essa área, entendeu? Começa a massagear. Se você sabe que os hospitais perto da sua casa tá lotado, não tem leito, vamos começar a usar a massagem, né? Vamos se hidratar bastante, vamos fazer vapor com frutas, com chás, né? Para poder ir liberando as vias respiratorias. Sí. La otra recomendación es, dependiendo la región geográfica, tú me confirmarás esa parte si nuevamente hay confinamientos o se incrementan las medidas para el confinamiento allá mismo en Brasil o en otras zonas, se restringe el movimiento en el exterior. Sin embargo, en casa, en el interior, es importante que estén caminando, que estén movilizando extremidades inferiores, sobre todo la zona de la pelvis, porque desde esta región se estimula la circulación hacia el resto de la columna en un ciclo de retroalimentación. Y para poner un ejemplo, la energía que se llega a concentrar durante el embarazo para formar un bebé está en la región pélvica. La energía que se transforma durante una actividad sexual también en la pelvis es muy potente. Entonces es vital que cuando una persona tiene movimiento físico, las extremidades inferiores estén en movimiento, la cadera esté en movimiento. Então, para esses pacientes aí que foram diagnosticados com Covid, para que não tenha uma complicação circulatória, é muito importante movimentar as pernas, tá? Movimentar essa área pélvica. Por quê? Olha só, quando a mulher vai dar à luz, toda a energia para empurrar tá onde? Na área pélvica, ali perto da área uterina, naquela região. Quando tem o ato sexual, a mesma coisa, a liberação de energia está toda ali. Então é muito importante que caminhem, não importa se não pode sair para a rua, caminha dentro de casa. A pessoa tem que caminhar dentro de casa, porque nessa área pélvica aqui tem muita energia e ela ajuda a movimentar o sangue. Muy bien. Otro de los elementos que tenemos que considerar, ya tenemos actividad física, hidratación, algunos recursos adicionales. El paciente que cursa con fiebre llega a cursar con cierto grado de deshidratación también. Las preparaciones comerciales, en algunos casos, llegan a tener más azúcares y llegan a generar una sensación de flema
en algunos pacientes. Un recurso de hidratación, como puede ser el agua con limón, ¿sí? Volveríamos a lo que describíamos al inicio. Tenemos la hidratación y tenemos un recurso terapéutico como pertenece a la familia de los cítricos, en el caso del limón, que también regula actividad viral, que regula actividad bacteriana, que es febrífugo para bajar la temperatura. Sobre todo en estos casos, sea una etapa leve, sea una etapa moderada, todavía en casa, la hidratación es importante en cantidades adecuadas y el limón ahí también en cantidades adequadas funciona muy bien. Olha, pessoal, isso que ele falou é muito importante, porque alguns pacientes têm um quadro de febre muito forte por causa dos vírus, das bactérias, e desidrata, porque a febre é muito alta e a pessoa se desidrata. Então, nesse caso aí, tem que entrar com limão, tem que entrar com água de coco. A gente tem muita água de coco aqui no Brasil, ajuda bastante. Entrar com limão para poder ajudar a abaixar a temperatura e tirar um pouco daquela secreção, porque o que acontece, seca a água e toda aquela produção de secreção aumenta. Se a pessoa está hidratada, essa água ajuda a expelir através do intestino essa secreção que as bactérias estão provocando dentro do corpo. Então é muito importante a hidratação com limão, que é alcalino e esfria a temperatura do corpo. Así es. Entonces, hemos estado comentando hasta el momento algunas medidas que entrarían en el grupo de contener o de mitigar algunas de las manifestaciones atribuibles a los cuadros respiratorios. Esto en etapas leves. Una vez que el paciente va evolucionando, tenemos que hacer uso de otro tipo de recursos. Quien así lo decida, farmacológicos, quien opte por las medicinas complementarias, que es lo que estamos abordando hoy. Así es como llegan los pacientes, así es como se van regularizando en su funcionamiento y limitando el daño en la medida de lo posible. Un paciente que va evolucionando favorablemente se va a notar en los primeros días de tratamiento. Por eso es importante el llevarlo de la mano, ¿sí?, con una observación ya sea clínica o de medicinas complementarias, pero poder valorar cuando un paciente se estabiliza y cuando puede complicarse. Isso que ele está falando é muito importante. O paciente, assim que começa a fazer todas essas medidas caseiras para ir ajudando, para ir controlando o problema, ele tem que ficar em observação para ver se ele está melhorando ou se está piorando, né? Igual, os pacientes aqui, eles começam com isso, né? A gente vai dando as informações por telefone e se começa a piorar, se a febre não está conseguindo abaixar, aí o pessoal vem para cá. Que aí é onde a gente começa as terapias de imã, a gente começa a acupuntura, começa a eletromedicina. Então, é muito importante ficar de olho, entendeu? Ao invés de congestionar, né, buscar a orientação, fazer o teste e começar todo esse processo aí de desparasitar, de se hidratar, de se alimentar com as coisas corretas para não deixar avançar. Bien. En esta transición hay que reducir, para evitar que lleguen a mayores manifestaciones, la ingesta de lácteos. Todo lo que tenga que ver con lácteos en esta etapa, leche, crema, quesos, sobre todo cuando ya están produciendo secreciones, va a hacer que generen más secreciones. Entonces es uno de los alimentos con los que hay que tener mayor precaución. Porque ahí, si los microorganismos requieren condiciones apropiadas para subsistir, si nosotros les damos aporte de grasa, de azúcares, de proteínas en exceso, estos microorganismos van a proliferar y son los que van a ir generando complicaciones en los pacientes com quadros respiratórios. Agora, gente, vamos começar a falar o que tem que cortar imediatamente da dieta. Primeira coisa, lactose. Aqui no Brasil isso é forte. Tem que cortar queijo, tem que cortar leite, tem que cortar pizza, o famoso pão de queijo, né? Tem que cortar, porque isso faz com que as bactérias proliferem. E se você dá um terreno biológico muito ácido, muito contaminado, o que vai acontecer? O seu quadro de Covid vai disparar.
Então, não pode ficar comendo coisas muito gordurosas, principalmente os lácteos. Sí. Esto volvemos a reafirmar, sobre todo en una etapa aguda, en una etapa donde ya hay manifestaciones. ¿Sí? En otras etapas, si el sistema funciona bien, ese tipo de nutrientes los necesitamos para construir diferentes tejidos, dependiendo de la calidad de los mismos. Então, a gente deixa bem claro aqui que isso é realmente ali na etapa inicial, entendeu? Tem que evitar o consumo disso para que não tenha a proliferação de vírus. Então, nós estamos falando aqui de um quadro de COVID. Bien, en la siguiente etapa, los recursos que hemos estado utilizando en casos moderados a severos formaron parte predominante el par biomagnético, el uso de campos magnéticos y la acupuntura e eletroacupuntura. Então, agora a gente vai passar quando a pessoa não está reagindo por alguma razão. Está começando a complicar. Quais são as terapias complementares que podem ajudar? A acupuntura, a eletroacupuntura e o biomagnetismo. São 3 áreas que realmente, quando empregadas juntas, curam qualquer quadro de COVID, entendeu? Se a pessoa está fazendo acompanhamento, se a pessoa está evitando as coisas que fazem mal, comendo as coisas que fazem bem, não está conseguindo recuperar e começa a fazer essas terapias, imediatamente se estabiliza. Sí. Ahí, por ejemplo, cada terapia tiene sus principios de acción. La misma homeopatía, la misma fitoterapia. Hay pacientes que evolucionan muy bien con un solo recurso y hay otros que requieren la combinación de los mismos. Entonces, tenemos que tener una diversidad de recursos que nos permitan apoyar este tipo de pacientes. Olha, uma coisa que eu sempre insisto muito, que o doutor acabou de falar, é muito importante que o terapeuta use diferentes técnicas para poder realmente ajudar o paciente. Nós temos aí a homeopatia, temos a acupuntura, temos o biomagnetismo, né? E é muito importante que nós nos capacitemos com o máximo possível de ferramenta para poder ajudar o paciente nesse momento, né? Par biomagnético nos permite identificar microorganismos que están en desequilibrio y llevarlos nuevamente hacia el equilibrio natural, la cantidad adecuada que tendría que estar en nuestro cuerpo. Ante un virus de reciente aparición, como es el caso de esta variedad de coronavirus, los pares biomagnéticos siguen funcionando, así vengan nuevas mutaciones, así vengan nuevas combinaciones que se den, tanto por la actividad de las nuevas vacunas, como por la interacción con los virus ya existentes, hablando, por ejemplo, de coronavirus. Olha só, o que ele falou. Como é que o par biomagnético, como é que o biomagnetismo ajuda nos casos de COVID? Ele controla, entendeu? Ele ajusta toda a alteração que aquele vírus ou aquela bactéria está provocando dentro do corpo. A partir do momento que é ajustado, que ele volta para a proporção normal dele, ele não é mais uma ameaça. E aí os sintomas, a febre, a diarreia, a falta de ar, imediatamente abaixa. Bien. En el caso de el uso de campos magnéticos, nosotros tenemos que tener claro que lo aplicamos en todos los grupos de edad, desde bebés, mujeres embarazadas, pacientes en etapa adulta, ¿sí? Y el objetivo sigue siendo regular pH, regular el comportamiento de los microorganismos, porque ellos han existido desde hace millones de años, antes de que nosotros pobláramos la Tierra. E olha só, os campos magnéticos também ajudam a regularizar, entendeu? O nível de pH no sangue, para que esses micróbios, esses micro-organismos, voltem à porcentagem normal, em qualquer idade, seja de bebê, seja de idoso. Eu mesmo atendi esses dias atrás um bebezinho de 3 dias de vida. A mãe estava com Covid
e ele teve uma reação alérgica muito forte ao leite, e o biomagnetismo, os ímãs, né, e também o campo magnético ajudou que o intestinozinho dele voltasse a funcionar. Então não importa a idade, se é um bebê, se é uma criança, se é um idoso, realmente ajuda e dá força para o corpo poder se recuperar. Quienes estén en el ambiente de par biomagnético, sí me interesaría compartir algunos puntos en particular que han sido constantes. Estos puntos, tú mencionabas hace un momento la atención de algunos pacientes que has tenido y que has podido corroborar que en algunos de ellos no es con una sola terapia, sino es en el seguimiento del caso, donde tienes que pues aportar por ahí el conocimiento que posees. Entonces, en relación a los pacientes que hemos atendido, en diferentes procesos el énfasis ha estado predominantemente, sin mencionarles necesariamente microorganismos. Quienes ya están en el ambiente pues ya sabrán que nos referimos a algunos puntos muy particulares. Entonces, uno de ellos es craneal-craneal. Craneal-craneal. O professor está falando agora, gente, dos pais. Vocês que talvez nem sejam biomagnetólogos, não sejam terapeutas de ímãs, mas se você tem 2 ímãs e está muito congestionado, vai na loja, compra 2 ímãs e põe. Igual ele está indicando. Do lado direito do corpo, você põe a parte preta tocando a pele. Do lado esquerdo, você põe a parte vermelha tocando a pele. Já vai começar a descongestionar toda a sua via respiratória aqui do rosto. Bien. El otro es un par muy, muy significativo, timo recto. Outro par muito importante para subir o seu sistema imunológico imediatamente. Lembra aqui, timo? Coloca aqui no timo e embaixo aqui no bumbum mesmo, na área ali do reto, do ânus, você coloca outro ímã. Aqui em cima, a parte preta tocando a pele e embaixo, a parte vermelha tocando a pele. Bien. El otro es pleura con hígado. Pleura, hígado. Outro par muito importante para ajudar o paciente de COVID. Bem nessa área aqui, ó, é o revestimento do pulmão, a pleura. Então, você coloca um ímã aqui e outro ímã no fígado, tá bom? Aqui a gente vai colocar a parte preta tocando a pele, aqui no fígado a parte vermelha, tá? Você que é acupunturista, não importa se você não entende de ímã, anota esses pares. Chegou um paciente de COVID, você vai na loja, compra aí uns 4 pares de ímã e faz isso no seu paciente paralelamente à acupuntura, entendeu? Que você vai ver a recuperação dele em questão de dias. Y el otro, que ha sido uno de los pares ya identificados desde hace bastante tiempo, es uretra con uretra, ¿sí? En la porción final de vías urinarias. Esse par aí, doutor, maestro, usamos demasiado este par aqui em Brasil. Pessoal, olha só, praticamente 80% dos pacientes que me procuram com COVID, eles estão com a área da uretra ali, a área da bexiga contaminada. Se contamina muito em banheiro, entendeu? O pessoal tá urinando, você vai usar e se contamina. O coronavírus fica bem ali na uretra. Então faz isso. Ali na área genital ou da vagina ou do pênis, você coloca o imãzinho preto tocando a pele primeiro e o imãzinho vermelho tocando a pele embaixo. Coloca isso ali. Entendeu? Vocês não sabem o alívio que traz num quadro de COVID colocar isso. Así es, como bien lo mencionas, en los cuadros activos, en los cuadros de síndromes agudos respiratorios verdaderos, está presente este par, uretra-uretra. En lo que los pares que comenté hace un momento se refieren a las interacciones, ese tipo de pacientes o casos en los que mencionas que se requieren mayor cantidad de sesiones, porque progresivamente se va presentando y se va regulando el microbioma. Literalmente, coronavirus llega, genera una serie de rebotes, así como se mueve mi mano, y a veces rebota con sistema digestivo, con sistema cardiocirculatorio,
Y hay pares o microorganismos en particular que nos van a ayudar a ir regulando este tipo de comportamiento alterado y que entonces el paciente pueda comenzar a estabilizarse. Olha que interessante o que o doutor falou. Esses pacientes que vêm mais graves, eles sempre têm esse problema na uretra. E o que acontece? O vírus dali, ele vai para o sistema digestivo, ele fica mexendo no corpo. Ele vai para o sistema hepático, ele vai para o intestino, ele sai da uretra e sobe para o pulmão e vira aquela confusão. Mas se você coloca o par ali naquela área, entendeu? Coloca timo reto, as bactérias boas, os outros micro-organismos bons vão ajudar o seu próprio corpo a combater o Covid, não é? Então você aí que é acupunturista, compra os seus ímãs, entendeu? Chegou o paciente, coloca esse par, entendeu? Coloca o ímã ali na área. Esses pares que o doutor aqui está falando, esses lugares, já vão garantir que o seu paciente possa controlar, possa poder reduzir aquele cuadro agudo da doença. Sí, ya quien está en el lenguaje del par biomagnético sabe que todo paciente tiene que revisarse por completo. Lo que estoy comentando es procurando aportar una ayuda hacia pues la cantidad de pacientes que pudiesen llegar por ahí con las personas que nos están viendo o con quien puedan compartir esta conversación en algún momento si les ha sido de interés. Então, para a gente que já trabalha com o biomagnetismo, a gente entende melhor o vocabulário, né? Entende melhor como funciona isso daí. Mas é muito importante que vocês acupunturistas, que vocês terapeutas de Reiki, comecem a usar essas terapias que realmente foram feitas para controlar a atividade de micróbios no corpo. Porque aí você vai poder dar toda essa ajuda para o seu paciente. Sí, entonces preventivamente estos pares de ninguna forma generarán daño ni ningún problema. Generalmente se requieren de 10 a 12 minutos en su colocación, se retiran y la colocación es negativo del lado derecho, positivo del lado izquierdo. Alguien está preguntando por ahí en el correo que aclaráramos ese punto porque se llega a invertir la imagen en la transmissão, no direito e no esquerdo. Olha só, pessoal, colocar isso, esses ímãs na pessoa não vai fazer nenhum mal, não vai provocar alguma ação, alguma reação, não vai provocar nada disso, tá? Mas, Karine, lá na hora, como é que eu sei onde é o vermelho, é o preto? Normalmente, no lado direito do corpo, tá? A gente coloca o ímã preto tocando a pele. No lado esquerdo do corpo, a gente coloca o ímã vermelho, né? Tá vendo a parte preta e a parte vermelha. E outra coisa, se é um em cima e outro embaixo, o de cima é sempre o preto tocando a pele. E o de baixo é sempre o vermelho, né? No caso que ele falou de pleura, né? A gente usou a pleura primeiro. Então, ali vai o preto primeiro, o segundo o vermelho. Tá bom? Bien. Estos pequeños comentarios, sobre todo relacionados con par biomagnético, realmente desde el año pasado, desde febrero, hemos estado con algunos grupos en formación, ahondando en el tema, ahondando en protocolos de seguimiento y de identificación de diferentes síndromes agudos respiratorios. Uno de ellos es el que se atribuye actualmente a coronavirus. Y eso ha permitido que ellos, quienes así lo han decidido, puedan obtener herramientas para la atención de pacientes en este cuadro que llevamos ya más de 13 meses, que compartimos nuevamente ese dato. En febrero inició el reporte de casos en Brasil, inició el reporte de casos en México, casi a la par se dan los primeros fallecimientos y desafortunadamente seguimos en los primeros lugares, tanto Brasil como México, de mortalidade. Desde o início da epidemia, né, da pandemia, aí esses pares estão sendo usados, né? Infelizmente, o Brasil, o México são países que tiveram aí um grande número de contaminação, mas por mais grave que chegasse o paciente, com as terapias apropriadas, com essas medidas corretas, o paciente se recuperou.
E eu vejo isso aqui todo dia. Se tem alguém aí que já teve Covid, veio tratar aqui comigo ou com outro terapeuta de imã, se recupera muito rápido. Se recupera mais rápido do que se estivesse internado no hospital, porque funciona. Os imãs realmente funcionam e controlam ali de uma maneira muito rápida, durante a própria terapia. O paciente já sente alívio durante a terapia, entendeu? E se recupera, já vai para casa melhor, com todas as medidas certas, para poder ir recuperando a saúde. En la siguiente etapa, que son los pacientes que egresaron de hospitales, que son los pacientes que egresaron incluso de su confinamiento en casa, llegan a cursar con algunas secuelas, y esa secuela predominantemente es la fatiga, ¿sí?, al realizar el esfuerzo, o incluso el que las actividades que habitualmente realizaban ahora les cuesta trabajo por la misma oxigenación cerebral o la somnolencia que presentan. Olha só, uma das características é quando o paciente volta do hospital. Tem muita gente aqui no Brasil reclamando disso. Volta do hospital com muita sonolência, com muita fadiga, falta de energia, muito cansaço. E os imãs são excelentes para isso, né? Se você não foi tratado no início com medicina complementar e voltou para casa e está se sentindo mal, procura o terapeuta de imã e procura o acupunturista para te ajudar nesse momento, a acabar com todos esses sintomas. Así es. Desde el punto de vista del par biomagnético, ahí nos ha sido de muchísima utilidad el par escápula-escápula, incluso bilateralmente, para mejorar precisamente la función pulmonar y para que las cicatrices que llevan a existir a nivel respiratorio, ¿sí?, que son datos de algunas pequeñas fibrosis, se vayan disolviendo y se vaya estabilizando nuevamente la función respiratoria. Olha só, par que ajuda muito nessa questão da energia, porque o pulmão é comprometido, né? O pulmão sofre no caso do Covid. Essa parte da escápula aqui, colocar o imã nessa parte, entendeu? Isso vai ajudar a dar força de novo para o seu pulmão, e as fibroses que o Covid provocou, elas vão desaparecer, entendeu? Colocando o imã aí, naquele esquema, lado direito, a parte preta tocando a pele, lado esquerdo, a parte vermelha. Bien, y en esta etapa, la recuperación a partir de aportes de alimentos que sean ricos en complejo B, llámese frutas, verduras, algunas semillas, va a ser importante. El paciente que cursa, alga espirulina sobre todo, el paciente que cursa con secuelas de cuadros respiratorios tiene una deficiencia de complejo B, tiene algunas alteraciones relacionadas con la circulación de forma residual, y en este tipo de aportes y de mejora en la alimentación le va a ayudar muchísimo. Isso que ele falou é importante. Toda pessoa que teve Covid e teve complicação pulmonar, ela está com deficiência de B12. Então, o B12 vai ajudar. Ah, então eu posso ir lá na farmácia comprar aquele mundaréu de vitamina B12? Não, não faz isso. Ele tá falando para adquirir o B12 de alimento. O seu corpo tá fraco, você não tá com rim, você não tá com pulmão, nem com fígado, para encher a cozinha de comprimido e entupir com vitamina C e entupir com vitamina 12. Tem muita gente morrendo em hospital ou em casa porque está se entupindo de vitamina na hora errada. O que você tem que fazer? Usar alimentos que têm B12. É uma coisa que eu insisto muito aqui com todo mundo. Para de se entupir de vitamina e de ortomolecular. Nesse momento não é a hora. Nesse momento, você tem que usar o mais natural possível, as frequências, a homeopatia e a alimentação com alimentos ricos em B12. Ele falou a espirulina, é um desses, né? Así es importantísimo lo que comentas. Sobre todo, hacemos referencia a los alimentos que nos pueden aportar esos nutrientes. Eso es vital en lo que acabas de comentar.
Si bien ahí mismo en Brasil, igual revisando la información, durante mucho tiempo se le dio la utilidad a medicamentos como la ivermectina, como la hidroxicloroquina, y precisamente la gente hacía eso que estabas describiendo. Iba a las farmacias, exigía incluso al personal médico que sea la receta para que le prescribiera ese tipo de medicamentos, y hoy vemos en Brasil y vemos en México que no necesariamente esa ha sido la solución, porque las personas siguen complicándose algunas de ellas y ya con múltiples tratamientos, incluso su sistema tiende a responder de una forma diferente. Entonces, por favor, sea Brasil, sea México, sea cualquier territorio, por favor, tener precaución de la automedicación y sobre todo con estos fármacos tan delicados que llegan a generar otro tipo de complicaciones con un uso incorrecto. Ele está falando aqui, pessoal, para tomar muito cuidado com a clorexidina, com a ivermectina, porque quando você está sob ataque de micróbios, micro-organismos, vírus e bactérias tão fortes assim, o seu corpo às vezes não aguenta isso. Ele acabou de explicar agora que você precisa de certas bactérias para ajudar a controlar o Covid. Aí você me vai na farmácia e se entope de clorexidina e ivermectina. O que aconteceu com as bactérias boas do seu corpo? Foi tudo para o espaço. Aí como é que o seu corpo vai reagir? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de se automedicar, entendeu? Tem que tomar cuidado, porque isso pode agravar o quadro e provocar outras doenças, né? Nesse momento você precisa da sua flora, você precisa das bactérias boas, então tem que saber dosar isso daí. Así es. Bien, ante la duda, es importante que toda persona acuda con su terapeuta en medicinas complementarias, con el personal de salud, que a estas alturas creo que tienen también ese elemento en común en Brasil y en México. Es un personal altamente fatigado, un síndrome de estar quemado muy, muy significativo para ambas áreas. El propósito que tenemos de ninguna forma es hacer comentarios irresponsables, más bien el propósito es buscar atenuar esta llegada a las diferentes salas hospitalarias, que sea nuestro sistema inmunológico el que funcione, se optimice y que también podamos poner ese granito de arena hacia el personal de salud, que tenemos un elemento en común, que las personas mejoren en su salud. Então, gente, olha só, é muito importante ter esses cuidados, entendeu? Para você poder controlar aí a enfermidade e não precisar ir para os hospitais, porque não tem vaga. E com todas essas medidas, é muito fácil que vocês controlem qualquer atividade aguda do corona. Mas é muito importante que desde o início, é o que está se falando muito aqui no Brasil, desde o início tem que começar a tomar essas providências, tá? E de ontem para hoje eu recebi 2 pacientes com Covid. Um tava uma coisa horrorosa. Tava assim, fora de controle mesmo, ele já não estava funcionando bem, o sistema nervoso, ele não estava conseguindo comer, raciocinar direito, muita falta de ar. O que eu fiz? 10 litros de enema de café. 10 litros de enema de café. Se tiver que partir para alguma coisa, entendeu? Que vale controlar e matar esse vírus ou controlar isso, vá para algo que alcalinize o sangue. Todo mundo sabe que o enema de café é muito bom para alcalinizar o sangue. Nós temos os melhores cafés do mundo aqui. Então, ele já saiu outra pessoa. Para você ver com algo tão simples, né? Fazer o enema. Então, assim, usar esses recursos também para ajudar nessa questão da proliferação muito forte de vírus e bactérias, ao invés de ir para clorexidina, ivermectina, entendeu? Usar esses outros recursos que alcalinizam o sangue. Bien, ya para ir cerrando esta parte, entonces, importante hidratación adecuada. Alimentos altamente funcionales, sean frutas, verduras, hortalizas, semillas. Realizar actividad física, moverse. Cuando existan limitaciones, tener un aporte complementario que favorezca esa movilización con las diferentes terapias que hemos estado mencionando, limitando el daño. Si es necesario, estas terapias se denominan complementarias
porque para nada van a oponerse con un sistema de salud establecido previamente. Y cuando ya existe un daño, que entiendan que las terapias complementarias también ayudan en la rehabilitación, en fortalecer el cuerpo para una siguiente etapa. Então, gente, olha só, a primeira coisa a fazer, o que é? Se hidratar. Se hidratar, tá aí a água de coco, se hidratar bastante. Segundo passo, as frutas, as verduras, a manga, a goiaba, o limão, entendeu? O chá de manjericão, que é o antiviral maravilhoso, usar isso daí. Terceiro, movimentar. Nada de ficar prostrado em cama, nada de ficar em sofá. Vamos movimentar para não deixar o sangue estagnar. Entendeu? Quarto passo, a gente tem que começar a buscar as medicinas complementares, a homeopatia, a acupuntura, o imã, né? E olha, nós não somos milagrosos, tem que fazer mais de uma terapia, tem que fazer 3, 4, quanto o paciente necessitar. E por último, aquele paciente que volta do hospital para casa com um monte de sequela, vamos usar as terapias convencionais também, a acupuntura, a homeopatia, para regenerar aquilo ali, principalmente o biomagnetismo. Muy bien, y las precauciones que hemos comentado: disminuir el aporte de alimentos ultraprocesados, azúcares refinados en refrescos y otras bebidas, y también lo que tiene que ver con lácteos en exceso en etapas agudas. E evitar, gente, certos alimentos. Evitar muita gordura, evitar muito açúcar, principalmente a lactose, o pão de queijo, o kefir de leite, tá bom? Não vamos usar isso, tá? Para o seu organismo poder se recuperar. Então, refrigerante, excesso de carne, excesso de farinha, tudo isso tem que ser evitado. Usar uma sopa, usar um caldo de peixe, né? Bastante fruta, bastante água de coco e hidratação. Bien, pues hemos procurado en este periodo comentar diferentes áreas complementarias que nos han sido de utilidad en la atención de pacientes con cuadros respiratorios. Es importante que en diferentes zonas del mundo se presenta una tercera ola. Es importante que el repunte en Brasil es muy significativo y que la situación actualmente requiere atención. De antemano agradezco tu espacio, doctora. Agradezco el espacio de Biocuraterapias y la oportunidad que me das de poder acceder también con nuestros amigos que se encuentran allí en Brasil y con quienes siempre estaré agradecido por los comentarios que envían, ya sea por mensajes y el seguimiento que nos dan en las diferentes redes sociales. O professor está falando aqui para nós tomarmos cuidado. Tem países que já estão na terceira onda, países que nunca baixaram, as pessoas estão se contaminando muito. Então, façam uso dessas dicas simples que nós demos aqui, porque pode salvar a sua vida, pode salvar a vida de um amigo, de um parente. Ficou sabendo que tem alguém com Covid? Passa essa live, eu vou deixar essa live gravada, guardada aqui para vocês compartilharem, para as pessoas entenderem que hospital não é a única alternativa. Não é, tem outras alternativas muito mais eficientes. E eu vou subir essa semana depoimentos de pessoas que se trataram com Covid, tá? E o Dr. Ricardo agradece muito todo o carinho de vocês, toda a preocupação em cuidar da saúde, né? De estar sempre buscando ele nas redes sociais, ele responde com o maior prazer. A gente está planejando aí de começar a dar os cursos online para habilitar todos vocês que são terapeutas no Brasil, seja de acupuntura, reiki, seja o que for, a aprenderem. E você que não é terapeuta, gente, há 8 anos atrás eu não sabia onde era o fígado, eu não sabia o que era timo, eu não sabia que um rim ficava mais em cima que o outro. E hoje eu sou uma terapeuta. Então você que quer cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, que não tem conhecimento médico ainda, a gente vai estar ensinando vocês também a se protegerem. Porque essas dicas que a gente deu aqui hoje salvam vidas.
Vocês viram como é fácil colocar um ímã no corpo? Não tem segredo. E o Dr. Ricardo está aí, desde o México, ajudando a gente nesse sentido, a empoderar todos vocês que são terapeutas, vocês que querem aprender a cuidar da saúde, a se cuidarem. Gracias, Muito maestro. obrigado. Muito obrigado. Que estén muy bien. Muchísimas gracias y saludos a todas y todos. Usted também, um grande abraço a mis amigos de México, que tanto extraño e espero pronto poder agarrar um vuelo e ver a todos outra vez. E te esperamos aqui em Brasil, maestro. Claro que sí, claro que sí. También estamos ya dispuestos y en preparativos para estar por allá en la medida que nos soliciten. Então, Um ó, o forte abraço a professor todos. já... Dime. Que o nosso querido professor já está falando, sim, que já está em andamento aí todo o planejamento para vir dar o curso no Brasil. Então, quem está interessado, procure as redes sociais do Dr. Ricardo, ou procure as minhas redes sociais, deixe o seu número de telefone conosco, o seu e-mail que nós vamos estar contactando vocês. Muita coisa a gente não pode impulsionar, eu não consegui impulsionar essa live hoje, me barraram, me proibiram, mas compartam com todos essa informação, porque a gente vai estar ensinando vocês a cuidarem da sua saúde, porque nós não temos hospitais suficientes para isso. Então, um forte abraço. Si les ha sido de utilidad, compartan la información que la doctora nos ha permitido hacer llegar hacia ustedes, compartan en sus diferentes redes y pues contagien salud, contagien los recursos que existen en las medicinas complementarias para recuperar la salud. Un fuerte abrazo a todos y que estén muy bien. Saludos. Saludos. E, gente, eu e o professor estamos compartilhando com vocês uma cartilha, um e-book só de chás, tá bom? Um chás para vocês tomarem com relação a todos os estágios do Covid. Entra aí na Biocura Terapia e pega o seu e-book, tá bom? E um abraço para vocês. Eu vou estar fazendo aí alguns vídeos essa semana e subindo depoimentos, tá? De pacientes que se trataram e que estão ótimos, tá? Um abraço para todo mundo. A gente se vê em breve. Tchau!